Muito bonito vermos jovens, né, Gina? Vermos jovens servindo a Deus. É uma Sim, muito bonito. A pastora Gina Não, eu sou missionária, coreana, linda, bonita, abençoada. Seu filho está ali, cadê? Eu estava ali, né? Aí está lá fotografando. Daniel. Está ali ao lado do pastor Lúcio. E ele veio com ela. A pastora Gina, eu a conhecia uns anos atrás. Diaconisa. Uma bênção. Diaconisa, né? Vai ter que corrigir muitas vezes aqui, viu? Mas é uma serva de Deus muito abençoada. Ela me convidou para estar lá em Los Angeles, onde tem uma grande comunidade, a maior comunidade coreana nos Estados Unidos é lá em Los Angeles, né? Sim. Eu já estive lá em Los Angeles, num lugar muito bom, muito abençoado. E ela, sempre que vem ao Brasil, nós mantemos contatos, e ela vai poder falar um pouco do que Deus tem feito na vida dela. Coisa muito bonita. Eu queria que todos os jovens, principalmente você que tem sonhos, a sua vida pode mudar hoje. Amém. Ela vai compartilhar o que aconteceu com a Coreia do Sul. O que nós podemos fazer no Brasil. O que nós podemos fazer pela rua que nós moramos. O que aconteceu com uma nação que era composta somente de 3% de evangélicos. E hoje, 33% de evangélicos. E cada vizinho tem 2 que não são evangélicos, mas logo já tem outra casa de evangélicos, 33%. O que Deus está fazendo naquela nação. Você vai estender as mãos para a vida dela, e eu tenho certeza, olha o que eu estou dizendo, existem muitas palestras, muitas palavras que te abençoam na hora, e existem muitas ministrações que te abençoam para toda a vida. O que você vai ouvir aqui é para abençoar você toda a vida. Pode ser uma grande resposta para aquilo que você almeja. Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua filha e profetizar a bênção do Senhor nela e através dela. E nós somos aqui os receptáculos, estamos prontos a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ela aprendeu a falar o português muito comigo, ouvindo minhas fitas de pregações. É verdade, ela pode contar aí? Eu posso contar sim. Né? Uhum. Que Deus abençoe. Então, amém. Mas você fala melhor do que eu hoje. Não. Deus abençoe. Fala Aleluia. Com o microfone bem próximo assim, tá? Para ficar bem nítido. Aleluia. Meu nome é Gina Yong, eu moro há 20 anos em Los Angeles, mas morei mais 20 anos na minha infância em São Paulo. Mas em 5 anos em Estados Unidos, eu já perdi o português. Ninguém fala comigo em português. Aí eu orei para Deus, porque Deus estava abrindo caminhos da obra de Deus no Brasil. E depois, através de uma fita cassete, contendo a mensagem de bênção e maldição do pastor Jorge Linhares, eu fui impactada por 2 coisas. A mensagem poderosa, é lógico, mas pelo maior nível de amor que ele tinha para com vocês. Há diferentes níveis de unção do Espírito Santo para cada pastor, e o mesmo acontece com o nível de amor. Vocês são abençoadíssimos, tendo um pastor como Jorge Linhares. Tenho certeza que ele ora muito por vocês. Tenho certeza que ele chorou muito por vocês. Ele pulou de alegria por vocês, sabe? É um papai mesmo que quer dar o melhor de si para vocês. Aí comecei a orar pela saúde e tranquilidade familiar dele. Comecei a falar dele para o meu filho, meu marido, o meu pastor Paco. Vocês conhecem meu pastor Paco? Quando eu trouxe há 3 anos atrás? Quem conheceu o meu pastor Paco? Pode levantar a mão. Aqui não tem tanta gente. Ele manda lembranças a vocês, ele tem muita saudade de vocês. Aí eu desejei ficar, nem que sejam lá no último canto do banco, para eu só sentir a atmosfera espiritual de vocês. Eu nem sabia como era a igreja, nada. E o que o Deus está fazendo comigo, olha, colocando no púlpito. Deus concede favor e honra quando você realmente deseja. Ele não recusa nenhum bem para aqueles que vivem com integridade. Amém? Antes de eu entregar o meu testemunho,
Eu vou falar uma coisa muito importante. Falei isso na semana passada em Goiânia, Ji-Paraná, Manaus. Todos eles ficaram impactados. Eles falaram, você tem que falar isso em cada cidade. Me levaram para a televisão, rádio, e os deputados federais e estaduais já estão querendo contactar comigo. E eu quero entregar isso para vocês, porque esse projeto tem que entrar com o Evangelho de Jesus, tá? A Coreia tem 5.000 anos de história e foi mutilada 900 vezes por guerras. A última guerra da Coreia terminou em 1952. Eu nasci após a guerra, felizmente não conheço. Mas só havia 3% de cristãos, como o pastor falou. Começaram a orar pelo presidente e o governo coreano, porque Coreia, passando 10 anos após guerra, 20 anos, não conseguia levantar. O povo ocioso, sem esperança, sem trabalho, revoltado. Então, eu me lembro, eu era pequenininha, saía com minha mãe. Na minha frente aconteciam 3, 4 assaltos por dia. É na rua, é no ônibus. Porque o povo, a pobreza gera revolta. E a revolta produz a violência. Então, esses 3% da nação, os cristãos começaram a reunir em igrejas de madrugada, às 5 horas da manhã, para orar pelo político e o governo. Você sabia que o cristão tem a autoridade espiritual sobre a nação? Mesmo que os políticos não são cristãos, se você orar para Deus, Ele dá discernimento para o governo, para governarem melhor o país, sabiam disso? Então, em pouco tempo, de tantos projetos que a Coreia tentou restaurar o país, todos falharam. Apenas esse deu certo porque houve a intercessão dos cristãos. E eu vou falar disso. Há 2 meses atrás. Vocês conhecem um ator americano mais famoso chamado Brad Pitt? Ele falou sobre Coreia na estação PBS, falando que a Coreia atualmente é referência mundial na restauração e na humanização de zonas urbanas degradadas. O que é isso? É como transformar favelados em vilas decentes, dando a capacitação profissional, como usar a terra em diversidade dentro do tamanho pequeno da terra e tudo mais. E eles falaram assim, os americanos ficaram impressionados com a Coreia, o que consegue esse país com proezas, o que parece impossível para outras metrópoles mundiais. É um belo exemplo de melhoria de vida da população e na busca por soluções. Eu falei, se 95 países foram para a Coreia aprender desse projeto, assim, da África, Rússia, Ásia, todos lá foram. São 7 dias de curso, comendo lá 3 refeições, dormindo lá, é um curso intensivo. E eles esperam por vocês. Meu marido já foi na Coreia 2 vezes. Olha, quero trazer brasileiros. E o governo coreano aceitou. Inclusive, eles falaram, puxa, o Brasil é mais rico da gente do que nós. E como que eles têm uma desigualdade da distribuição de rendas? O Brasil está sendo enfocado por causa da Olimpíada e Copa do Mundo. E passou outra reportagem na TV americana, focalizando os favelados do Rio, preocupados com a violência que os jogadores do mundo inteiro vai afetar. E indagaram para o presidente Lula a respeito disso, e ele respondeu que vai dar jeito na violência do Rio. Eu orei, pai, não só do Rio, mas o Brasil inteiro. A Coreia, em 7 anos, tirou toda a paisagem dos favelados. E eu vou mostrar aqui, não sei se dá para pegar aí na câmera. Esse aqui está marcado embaixo, aqui, ó, 1973. É um rio podre e fedorento, porque olha os favelados ao redor, as margens, eles faziam necessidade aqui, olha. Isso é 1973, tá? Eles tiveram que tapar o canal, cobrir o canal para transformar isso, ó. Está em português porque um arquiteto, diretor da urbanização de Curitiba, foi lá também querer aprender essa proeza que a Coreia consegue. E em 2003, eles transformaram esse mesmo rio para este. Olha só. O mundo inteiro está indo para lá. Por que não nós, gente? Por que não nós, gente? Esse é um projeto arrojado a partir daquele que foi de favelas. Agora, fique aí, eu vou mostrar como era a Coreia em 1975. Isso é
rua normal. Você sabia que favelas brasileiras, em comparação a favelas coreanas ou africanas, é favela de 5 estrelas? Tem carro, televisão, notebook. Sabia disso? Eles nem acham que vocês têm favelas. Só estão preocupados com a violência. Porque a ociosidade e a pobreza gera a revolta. A revolta produz a violência. Olha só, são casas de barro e palha. E este projeto, em 7 anos, transformou isso para o que a Coreia é hoje. Olha, eles tomavam esta água e lavavam roupas. Então, o índice de morte infantil era super alto. Tá? Agora, esse projeto, eu quero levar os brasileiros, e estão empolgados, né? Sabe como que faz? Eu quero levar para aprender daquele projeto original dos anos 70. Sabe como que faz? Olha a estratégia. Como o governo não tinha dinheiro, eles isentavam imposto para os empresários que, se colaborassem neste projeto, oferecendo cimento e areia gratuitos. E a mão de obra seriam dos próprios favelados. Então, eles botaram uma música, inclusive, olha, usando a psicologia, de autossuficiência, cooperação mútua e independência. Porque o objetivo desse projeto é tirar a ociosidade. Então, botavam às 6 horas da manhã, nos postes de cada favelado, sons acústicos, e botavam assim uma música que inventaram assim: vamos viver melhor, merecemos uma vida melhor. Então os favelados preguiçosos acordavam com essa música e em meia hora eles saíam nas ruas para arregaçar as mangas e o cimento e a areia já estavam esperando por eles. E hoje vai ser sua casa. Sua favela vai ser demolida e todos os favelados ajudam a erguer sua casa decente. Amanhã é sua casa. E depois é minha casa. Assim, quando a rua está toda pronta, o governo vem para premiar com saneamento básico, água, luz, esgoto. E botavam em competição com 2, 3 favelas. Quem fizer primeiro vai ganhar a escolinha e o posto de saúde para tirar os pivetes da rua. E eles têm que continuar dando a capacitação profissional e a lavoura no pequeno da terra, a diversidade, dando a lavoura para não cair outra vez na preguiça. Isso mudou a Coreia para o que é hoje. Olha, 75 não está muito longe de agora, certo? E se 95 países estão indo, por que não nós, gente? Quando eu soube da Olimpíada e o mundo inteiro estavam focalizando, eu falei, essa é a chance que Deus está dando para despertar vocês. Em cada cidade que eu passei, Goiânia já está montando uma caravana de 20 pessoas, Ji-Paraná, Manaus também. E eu quero entregar para o pastor Jorge Linhares esse projeto para Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai designar alguém auxiliar que... eu sei que muita gente está sendo tocado pelo Espírito Santo, tá? Você tira 10 dias de férias. Meu marido já resolveu com o governo coreano que a estadia, 3 refeições, o curso, translados, porque a gente tem que visitar os museus para mostrar o antes e depois, custam $700 e vai conseguir isso gratuitamente para vocês. Vocês não têm nada a perder. Então, o que você vai investir? Apenas a passagem aérea. Se a gente fretar o avião, vai sair bem barato, tá? E basta ir uma vez só. Sabe por quê? Vocês vão já levar as fotos, toda a pesquisa de uma favela que você vai escolher perto da sua igreja, de 5 mil a 15 mil habitantes, já leva a necessidade deles, do que eles podem fazer, toda a pesquisa. E eles vão sentar com você, trabalhar sobre o que você tem. E quando vocês voltam aqui, já está tudo preparado, os favelados têm que concordar com você para fazer esse projeto com eles. Eles vão ter que largar a ociosidade, vão ter que largar os crimes, as violências. E a equipe, os coreanos, vêm aqui com toda a despesa paga por eles. Você não tem nada a perder. Vamos levar isso adiante, gente? Vamos viver melhor também, entregar um mundo de paz para os nossos filhos? Não queiramos simplesmente viver por viver. Queiramos dar a nossa capacidade, nosso esforço, empenho para a nação em que Deus fez você nascer. Amém? Agora vou entregar o testemunho. Então, meu pai resolve, há 40 anos atrás, vir para um país maravilhoso. Ele disse, era incrédulo, segundo melhor país para se viver no mundo, perdendo apenas de Estados Unidos. 83 vezes maior que Coreia do Sul, rico em fauna e flora.
E das tantas qualificações que ele falou do Brasil, o que mais me impressionou, que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque uma banana e uma laranja lá na Coreia, naquela época pós-guerra, era luxo. Só come uma vez por ano se fosse filho de ricos. Você dá graças a Deus pela fartura de comida que vocês têm aqui? Muitos países do mundo invejam vocês por causa disso. Até eles ficam estranhando. Por que há favelas? Eles estranham. Desculpe eu dizer isso. A favela não combina com o Brasil. Tá? Eu falo isso com ousadia. Eu não sou funcionária desse projeto, não. Eu nem conheço. Eu vou lá, levando vocês. Tem que levar um cinegrafista, um repórter para montar um data show. Essa é a ideia do pastor Jorge Linhares. Há 2 anos ele me falou. Ion, tem que montar um data show. Mas quando eu disse para eles, eles falaram, uma eu não aceito. A gente precisa, no mínimo, de 20 pessoas para abrir o curso. Se vocês falam inglês, vocês podem ir até sozinhos, sem mim. Mas como vocês não falam, eu tenho que ir lá junto para traduzir em português para vocês, certo? Agora, quando chegamos aqui, realmente o país era um pedaço de paraíso para uma menina pequena como eu. Compramos um sítio e havia uma plantação mostrando umas raízes marrom com coisa branca aí dentro. Achamos interessante e cozinhamos. Uma delícia. Nessa noite, nem olhamos para o arroz. Meus pais comentam, por que brasileiros não comem algo tão gostoso assim? Eu respondi, porque eles têm muitas bananas e laranjas. Não precisam comer raízes como essa. E nessa noite, passamos muito mal, porque era mandioca brava. Como tinha que estudar, a gente mudou para São Paulo, não tinha escola lá. E meu pai comprou um armazém de secos e molhados. Além de não falar português, a grande dificuldade que nós tínhamos, meu pai tinha que bolar um caderno, botando um apelido em coreano para cada freguês brasileiro. Sabe por quê? Todos vocês tinham a mesma cara para nós. E usamos esse caderno muitos anos. Depois caímos na gargalhada e ficamos chocados em saber que nós é que tínhamos a mesma cara, vocês? Meu pai falou assim, puxa, ele só tem olhos grandes, não enxerga bem. Onde que nós somos iguais? Bom, meu primeiro ano escolar foi terrível, porque eu me tornei uma Maria Ninguém por não falar uma palavra em português. Larguei bananas e laranjas, cerrei os punhos e dediquei com afinco nos estudos. Eu tirava nota 10 em 1 ano. Atribuo esse êxito escolar pela tentativa de superar as feridas, que nem sempre são más, servem de estímulo para o triunfo, não é? Aí meu pai sempre colocou, e nós saímos 3 vezes no jornal Estado de São Paulo, revistas da comunidade, como modelo exemplar dos imigrantes que deu bem no estudo acadêmico. E me formei em comunicação visual na FAP, e fui trabalhar na companhia aérea Korean Air, ganhava um salário alto, eu era dinâmica, mas éramos incrédulos. E neste trabalho eu fui acometida de uma insônia crônica que não me deixava dormir mais de 30 minutos, porque a razão era de um profundo ódio que eu tinha contra o advogado da firma. Olha, ódio traz enfermidade. Cuidado. Então, meses, imunidade caiu tanto que eu contraía gripes resfriados toda hora, com feijões pretos aqui no rosto pelos efeitos dos remédios, e não conseguia dormir mais que 30 minutos, era de enlouquecer. Minha mãe, consternada, buscou a Deus desesperadamente. Foi a uma montanha de oração, foi ajudada pela igreja em São Paulo, a Assembleia de Deus. Ela voltou diferente, radiante. E nessa noite ela tentou me ajudar a dormir, massageando minha cabeça com 10 dedos. Eu estava sentada no sofá, assistindo televisão. E olha, ela viu uma mancha roxa atrás da orelha que tentou apagar, não sumiu. Ela ficou assustada. Começou a orar em línguas. E era a primeira vez que eu estava ouvindo línguas, mas, olha, transmitia poder. E eu sabia que ela estava fazendo por mim. E eu a deixei. E eu que não acreditava em visões, em bruxas, demônios, em Deus também, eu vejo de olhos abertos uma visão. Era eu sentada,
assim, ajoelhada, diante de um homem, de cabelos longos e vestes, assim, de dourado, de um brilho intenso. Era ele me massageando, só que os 10 dedos dele estavam penetrados até aqui, ó. Penetrados na minha cabeça. Eletrocutando-me. E todas as células do meu corpo vibravam incontrolavelmente de cabeça aos pés, assim, tremendo. E as lágrimas no rosto escorrendo. Meu pai também estava ao lado, ele viu que estava tremendo e chorando. Ele me chamava, Gina, Yong. Meu nome coreano é Yong. Que tá... E as vozes dele estavam longe, eles não viam aquele homem. Mas era surpreendente, não tinha outra coisa em mim, senão pura paz, puro regozijo, pura felicidade. Eu chorava de paz, sabia? E sumiu, demorou alguns minutos a visão. Falei da visão para minha mãe. Ela chorou, dizendo que era Deus, era Senhor Jesus Cristo me curando. Você, mãe, você, pai, sua oração tem poder. Sua intercessão vai tirar da enfermidade sua filha. Vai tirar da prostituição, sabe, das drogas, do gangue do seu filho. Use o poder da sua oração como mãe e pai, sabe? Por isso que a Bíblia fala, creia no Senhor Jesus, que serão salvos você e os de sua casa. Serão curados você e os de sua casa. Minha mãe, no dia seguinte, me levou à igreja. Foi a melhor coisa que ela fez. Eu recebi Jesus como meu único salvador. E eu li a Bíblia, era mel. Diga comigo. A Bíblia é mel para meu espírito. Se você não preencher logo aquele lugar vazio, que a enfermidade saiu. Deixei contar essa aí. Então, logo eu senti, então eu falei da visão. Logo eu senti o sono. Eu esquecera o que é sentir sono. Fui maravilhada para a cama sentindo o sono. E nessa noite eu fui arrebatada ao reino dos céus. Uma bruxa velha de cabelos desgrenhados me seguia atrás, dizendo, Yong, eu te perdi. E 2 homens de vestes brancos me levaram para um castelo, mármores brancas. Eu subi a escada com colunas gigantes. Quando cheguei lá em cima, oh, que luz! Eu mal podia abrir os olhos de tanta luminosidade. Eu via centenas de arco-íris formando nas fontes. Eu corri lá para ver. Eram as fontes jogando água. E as gotas no ar eram diamantes grandes, com brilho tanto que formavam arco-íris. Não precisa nem invejar, sabe, anéis de diamante. Lá são gotas de água. E o ar que respirava eram canções de louvor de cristãos que penetravam no meu corpo ao inspirar o ar. Chegaram uns homens dizendo, Yong, você foi a escolhida para ser treinada e descerá para divulgar. Eu disse, descer aonde? Divulgar o quê? Acordei e dormi pela primeira vez 8 horas consecutivas. Toda a energia do meu corpo voltou. E eu testificava de Jesus. Falar do Senhor Jesus me dá uma energia sobrenatural. É por isso que hoje, até hoje, Ele me usa assim. Então, aleluia, glória a Deus. E minha mãe levou à igreja, recebi Jesus. Foi a melhor coisa que ela fez, porque quem não preenche logo aquele vazio, que a enfermidade, o demônio saiu, com a palavra de Deus, frequentando com assiduidade a igreja, crescendo na fé, orando, a demônia fica procurando outro lugar para ficar, não achando, quer tentar voltar de onde saiu, e traz 7 piores. Você já viu alguém que perdeu a cura? É nesse caso, você tem que continuar, preencher logo com a palavra de Deus, tá? É daqui que você ganha respaldo, a autoridade espiritual para ganhar almas para o Senhor Jesus. É isso que Ele quer que faça você. Amém. Aí eu me casei com o meu marido atual, rapaz de fé. Ele ia ser pastor e ganhamos 2 filhos, o meu Daniel está aqui me fotografando, e mudamos para os Estados Unidos em 1989, passamos 5 anos muito ocupados, adaptando a vida competitiva de Estados Unidos, e em 1994 Deus faz acontecer um encontro especial com o presidente e secretária da Adonep, pastor Custódio Rangel e sua filha Rosane. Eles, ao me verem pela primeira vez, disseram, Yong, você tem dom de entrega e usará isso para o reino de Deus. Ele profetizou, e
No ano seguinte, eu já tive minha primeira experiência como intérprete diante de 10 mil pessoas na Convenção Rio Centro, a 12ª Encontro da ADONEP. E é assim que continua. A partir daí, estou sendo usada no Brasil. Venho 2 a 3 vezes. Eu visito favelas brasileiras. Você sabia que favelas brasileiras não aceitam nem políticos e polícias? Não pode entrar lá. Eles matam. Mas só aceita a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem a autoridade espiritual que Deus nos deu. Eles sabem que nós queremos bem para eles. Por isso que esse projeto, vocês que têm que pegar, tá? Em 2006, quando eu vim para a igreja Getsemane, voltei para os Estados Unidos, muito contente, feliz com toda a obra que está sendo realizada. Numa manhã, eu acordo com um pressentimento desagradável. Ratões enormes caíram de nuvens negras, entrando na minha roupa, roçando na minha pele. E eu, gritando de terror, tirei um por um. E um deles me mordeu no dedo esquerdo. Preste muita atenção nesse sonho, porque vai ter depois tudo significado. 2 gotas de sangue saíram e eu dizendo, são horrendos, mas morde assim, então acho que nem vou no hospital, vou tomar comprimidos comuns aí da farmácia. Acordei, mas passei o dia inteiro incomodada. Para o meu espanto, na noite seguinte, eu tive um outro sonho similar. Uma mosca gigante preta veio voando aqui em cima da minha cabeça, soltou, mijou milhares de ovos pretos que me cobriu aqui no peito, ombro, braço esquerdos. Como eu estava lavando a louça, rapidamente eu lavei com água limpa e tinha um spray mata-mosca ao lado. Peguei, borrifei, levei a mosca até fora, até a porta e expulsei-a da minha casa. Acordei, associando esses 2 sonhos parecidos. Eu percebi uma alerta de agressão física no meu lado esquerdo. A verdade é que eu tinha uma consulta ginecologista para tirar uma bolha de água no meu útero já cheia. Não doía nada, mas essa bolha se instala quando você tem baixa imunidade, ou alta temperatura no útero, ou período prolongado de estresse. E eu falei, doutor, tem alguma coisa crescendo aqui. Crescendo? Isso não está bom, não? Vamos fazer biópsia? E olha, e eu que pensava que câncer acontecia só com outras pessoas. Eu tinha câncer maligno de mama de já 7, 8 anos. E o tempo conferia a um período difícil na minha confecção de roupa própria. Eu tenho essa firma ainda hoje. Quando tinha aquele IMF do México, eu perdi quase $150 mil que daria para comprar uma casa. Então eu me estressei. Aí o médico falou assim, como trata-se de maligno, se você não tirar logo, pode transmitir para crânio, sangue, ossos e fígado. E por tratar de maligno, pode reaparecer em 5 anos. E como medida preventiva, eu teria que ser submetida a sessões de quimioterapia de 1 ano mais ou menos, que apenas prolongaria a minha vida de 10 a 12 anos. Eu não chorei e eu vi que eu não tinha nenhum medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Se nós formos para a porta do inferno só para ver pela curiosidade como é essa porta, nós vamos ser expulsos de lá. Vamos ser expulsos da porta do inferno, porque temos o passaporte para o reino de céus. Amém? Eu não falei com ninguém. Uma semana inteira eu, assim, arrumei gaveta, porque se eu morrer, alguém vai ver minha gaveta, não é? E meu marido estava a viagens na Coreia e China. Aí eu corri atrás da papelada, porque o tumor maligno tem que tirar logo, né? Para não transmitir. Procurei, já que vou ser operada, eu quero pelo melhor cirurgião. E era um judeu americano. Eu fui lá, o médico se espantou ao ver sozinha, e chegar sozinha com papelada, quando soube que eu preparei tudo. Ele falou, você é super-homem. Ninguém chega aqui sozinha fazendo toda a papelada sozinha. Porque a multiplicação das células cancerosas é diretamente proporcional ao estado mental e emocional da paciente. Você sente que há um tumor maligno em seu corpo, ou de 1,5 centímetro que cresceu em 7, 8 anos, pode se tornar uma maçã em 1 mês. Aí eu pedi para que ele me operasse em 1 semana, falando da minha agenda, e ele falou assim, olha, então nem vou ver sua papelada, porque você tem que esperar por 3 meses. Olha, tanta gente com câncer maligno, eu tinha que... Então ele não quis ver, eu desisti, eu saí da consulta, confiante que Deus tinha outros planos. Desci no garagem. E olha,
por equívoco, eu estacionei meu carro no prédio ao lado. Eu tinha que esperar por mais minutos. E esse equívoco Deus usa para realizar seu primeiro milagre. Haviam 2 homens trabalhando lá, um mexicano e um vietnamita. Toda vez que eu tenho chances no meu cotidiano de falar de Jesus, eu falo com as pessoas. Ei, você conhece Jesus? Não, eu não posso acreditar num livro que um homem escreveu. Ele falou, não foi um homem, não. Foram quase 35 pessoas, durante 1.600 anos, de lugares e épocas diferentes, um desconhecendo um ao outro, falando apenas de um Salvador que é Jesus Cristo. Aí ele falou, olha que interessante, eu vou ler isso. Demoramos, eles gostaram de falar comigo. Chegou o meu carro. Aí eu estava saindo da garagem e o celular me tocou. Era a secretária do cirurgião, me pergunta, ei, a senhora está muito longe? Eu falei, não, eu ainda estou na garagem. Ela deu um grito de alegria, porque se eu já estiver, era fim do expediente de sexta-feira, se eu já estivesse no freeway, que são vias lá de Estados Unidos, já seria complicado retornar. Porque alguém acabou de cancelar uma cirurgia para segunda-feira cedinho. Eu subi correndo, o médico estava radiante e falou assim, você não imagina quantas pessoas pedem essa vaga de cancelamento, mas me deu vontade de dar para você. Olha, Deus me reteve por 5 minutos na garagem, porque os 2 homens precisavam ouvir falar dele e eu precisava ser operada. Aleluia. Aí tiraram o meu tumor maligno de 1,5 centímetro, mas para nossa indignação, eu já tinha o câncer já transmitido aqui. Primeiro lugar que vai o câncer de mama aqui debaixo do braço. Então, eles tiveram que marcar uma outra biópsia para tirar muito mais gânglios linfáticos para me prescreverem, para ver a real transmissão, a dimensão, para prescreverem a quimioterapia. E eu, por mais que eu orava, meu espírito negava esse tratamento. Porque eu tenho ainda obras no Brasil, as investidas do inimigo existem. Porque esse tratamento mataria as células cancerosas, sim, mas também danifica, você mata as sadias também. Qualquer, assim, simples resfriado pode me tirar até a vida. Então, eu neguei esse tratamento. Mas ele me deu 20 dias para esperar, pareciam 20 meses. Até ali eu fora uma mulher corajosa, com muita vontade de vencer, mas eu te confesso, 20 dias pareceram 20 meses. Aí eu comecei a ler a Bíblia de novo, adversidades, bem, acidentes no percurso da vida acontecem mesmo na obra de Deus. Parei no Isaías 59, onde diz que as minhas iniquidades fazem a divisão entre Deus e eu, que os meus pecados encobrem o seu rosto para que não me ouça. Ele está me, Gina, fala comigo, eu vou te atender, mas os meus pecados estão encobrindo o rosto dele? Mas a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Aí sabe o que eu fiz? Pesquisei uma lista de pecados. Depois eu vou ler rapidinho, 2, 3 minutos, quando nós vamos fazer uma oração fervorosa. É hoje que o pus vai sair. Aí entrei num profundo arrependimento. Numa determinada noite, eu estava participando de um reavivamento na minha igreja e tinha vindo um profeta de fora do país. Ele desceu do púlpito, veio direto na minha frente e falou, não conheço o seu nome, mas o Espírito Santo de Deus quer que eu entregue esta palavra para você. E falou nos meus ouvidos, você pensa que fez muito por mim, mas você não sabe em que lugares vou te colocar para falar de mim. Olha, toda a força do meu corpo saiu. Eu caí como uma árvore seca. Pum! Porque eu sabia exatamente o que Deus estava falando comigo. Porque estava alimentando na minha alma uma couraça de soberba, de que eu já tinha feito muito por Deus. E no meu íntimo eu achava superior às outras, pelo que Ele tem me usado. Eu caí, assim, berrando, um grito de dor, de vergonha, de dor por tê-lo decepcionado. Eu rolava, chorava no chão, orava em línguas. Pai, eu me prostro, reverente à sua misericórdia que não tem fim. Chorei pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, continuamente inclinada aos desejos do pecado de materialista e conforto, propensa ao orgulho, egoísmo e soberba que não vão embora.
Tudo que eu faço em prol da expansão do reino provém de onde? Da carne ou do espírito. Realmente eu quero sua justiça ou a minha? De onde procede a minha motivação? Tenho um nome, zelar por quem? Não sei quanto tempo passou. A minha língua, de repente, mudou para um soprano alto de louvor em línguas. Era sinal de que ele já me perdoou. E eu percebi que aquele aviso significava que ele ainda me tolerava. Que ele ainda me dava chance de usar no campo missionário maior, nos lugares maiores. E tenho certeza que esse púlpito da igreja de Getsemane é um desses lugares maiores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando eu levantei, eu estava toda molhada de suor e lágrimas. E voltei para casa, aprendi uma grande lição. Servir ao reino de Deus não é um favor que nós fazemos a Deus. É Ele fazendo um favor a nós ao permitir trabalhar para Ele. Estava sentindo livre e leve. No dia seguinte, Espírito Santo de Deus me conduziu para perdoar as pessoas. A gente é inserido no mundo e sempre recebe as ofensas, feridas, mágoas. Uma palavra ríspida do marido ou do filho, um mau atendimento na fila do banco, tudo fere isso. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. E uma vez quebrada a comunhão, Deus já não pode fazer milagres, sabia? Porque você dá legalidade ao diabo e seus demônios de vierem correndo e atuar na sua vida. Uma brechinha qualquer. Então, eu perdoei as pessoas. Não perdoar é continuar atado em espírito ao inimigo e envenenar a mim mesmo. Se eu não perdoar, minhas orações não serão respondidas. Por isso que há poder no perdão. Perdoar é desvencilhar-se do passado ruim. É caminhar livre, leve e prosseguir em diante. De repente, eu senti como se tivesse saído de um longo e escuro túnel para uma claridade deslumbrante. Agora, repreender em nome de Jesus e mandar expulsar o demônio da enfermidade é questão de segundo. Mas veja a ordem que essa vez Deus me induziu. Primeiro, Ele queria que eu arrependesse dos meus pecados, para depois perdoar essas pessoas. E em terceiro plano, Ele me permitiu usar o nome de Jesus. Olha só. Você tem direito, porque você faz parte da aliança do sangue de Jesus, de usar esse nome e mudar sua situação, tá? Quando eu fui recém-convertida, eu não sabia orar. Eu era assim, dinâmica, eu sabia redigir redação, mas não sabia. Sabe qual é a única oração que eu fazia? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Do começo até o fim, eu falava, invocava o nome de Jesus. Não demorou alguns meses. Eu estava levantando da minha cama, de solteira, hein? Alguém levantou antes de mim, porque eu estava orando de novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome... Assustei. Era uma outra, segunda visão. Eu não vejo visões. Era uma demônia, essa tinha cabelos grisalhos de coque, era mais arrumadinha no cabelo. Mas a roupa era imunda. Ela caminhou, eu só via as costas dela. Ela caminhou, atravessou a parede e foi embora. Ela não aguentou eu invocar o nome de Jesus toda hora. Se você se acha uma pessoa que não sabe orar, invoque toda hora o nome de Jesus. Nenhum demônio vai querer ficar com você. O meu filho Daniel, aleluia. Meu filho Daniel tinha só 2 anos de idade quando eu levei para os Estados Unidos. Aos 7 anos de idade, ele chega chorando. Mamãe, eu não quero dormir mais sozinho a partir de hoje no meu quarto. Por quê? Porque os americanos, coleguinhas da classe, botaram na cabeça dele que ao dormir, tem demônios, bruxos, satanás, monstros debaixo da cama dele e no armário de roupas. Aí eu falei assim, você tem algo maior e tremendamente forte dentro de você do que qualquer coisa deste mundo, que é o nome de Jesus. Por que eu tenho isso? Porque você é filho de Deus, está sentado junto com Jesus, acima de todo poder e potestade. E eu, na frente dele, eu repreendi todos os demônios do quarto dele e aprendeu. Na manhã seguinte, ele entra correndo no meu quarto. Mamãe, esse nome é poderoso. Puxa, como esse nome é tem poder. Eu falei, o que você está falando? Ontem à noite, entraram na nossa casa uma manada de demônios, bruxos, monstros, todo mundo de preto, fazendo barulho, querendo destruir tudo. Eu, assim, ouvi barulho, escondi rapidinho no armário de toalhas. E um deles, que era o mais forte, o chefão, subiu correndo. E como é que ele sabe onde eu estava escondido, hein? Ele abriu exatamente onde eu estava aí, e ele falou assim,
I found you, que significa eu te encontrei. E eu, tremendo de medo, lembrei o que mamãe disse, falei, em nome de Jesus, saia! Falou uma vez só, em coreano. E olha que no mundo espiritual, todo mundo é poliglota. Ele entendeu, fez assim, ó, olhos arregalados, caiu o queixo, e virou as costas, e desceu correndo. E toda a manada de demônios saíram junto com ele numa vendaval. Aleluia. Até para um menino de 7 anos, o nome de Jesus funciona. Ensine isso para os seus filhos. Vocês entenderam? Vocês invocam o nome de Jesus. Nenhum demônio vai querer ficar com você. Bom, e depois, no dia seguinte, eu comecei a declarar a minha cura. Em Marcos fala, tudo que vocês pedirem orando, creiam que já o receberam e assim sucederá. É condicional. Se eu crer, vai acontecer, Deus vai fazer, existir. Então eu creio e eu declaro a minha Pai, muito obrigada pela vitória que está vindo do Senhor, pelo seu agir por mim. A minha cura já foi paga. A minha doença, Deus já colocou em Jesus. Eu declaro a minha cura está consumado. Pelas feridas, Jesus já fui curada. Eu ficava assim, declarando a minha cura. Glória a Deus. Passaram 20 dias, me chamaram para tirar mais gânglios. Tiraram muitos, fez um corte grandão aqui. Mandaram me esperar uma semana. E nessa semana, eu só louvava a Deus, declarando a cura, louvando. Louvor em gratidão a Deus é o único sacrifício que Ele pede de nós. Senhor Deus, eu te louvo, eu te exalto, pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Me chamaram, eu fui lá. O médico entrou com um envelope lacrado, ele abriu na minha frente. E ele abriu, ficou olhando, mudo, falou... Estranho, tiramos 12 gânglios linfáticos, que são muitos para alguém pequena como você. Mas deu tudo negativo? Sumiu tudo? Deu tudo negativo? Sumiu tudo? Aleluia! Agora, segunda folha era mais surpreendente. Doutora, ao me ver teimosa em negar quimioterapia, o que seria um suicídio para alguém que teve maligno, ele me explicara que existe apenas um organismo, um em milhares, que se chama ERPR positivo, ou seja, estrógeno e progesterona receptor atuantes, que esses não precisam fazer quimioterapia, basta tomar um comprimidinho por dia durante 5 anos. Ao receber essa informação, eu e meu marido, em nome de Jesus, toda a herança genética de câncer seja desfeita, cortada, barrida, pulverizada em nome de Jesus, que eu não preciso fazer quimio, que eu me torne esse organismo ERPR positivo. Ordenava em nome de Jesus. E a folha dizia, eu sou ERPR positivo. Você está surpreso? Eu não. Deus é todo poderoso, faz o impossível possível. Incurável, curável. A sua misericórdia não tem fim. Você sabe que você pode materializar o que não é para o que é? Em nome de Jesus? Bom, agora o médico também ficou radiante. E ele passou a receita. Coisa mais incrível. Pasme. Quando eu vi o nome do remédio, eu falei, doutor, eu já estou tomando isso há 3 meses atrás. Porque descobriram em mim um risco de correr osteoporose. O senhor tem certeza que esse é o nome? Como você sabia do nome do remédio? Até hoje ele brinca comigo quando eu vou na consulta. Eu só vou uma vez por ano, só para uma consulta rápida, né? Ele, quando me vê entrando, fala, como você sabia do nome do remédio, hein? Porque é muito escabroso para ele. Olha só, Deus me reteve para não transmitir o câncer para outros órgãos, porque era justamente onde começou o tumor crescer. E o doutor falou, esse remédio originalmente é para a prevenção da osteoporose. Mas descobriram há 10 anos atrás que é o melhor remédio em substituição à quimioterapia quando o caso é ERPR positivo. Aí eu entendi aqueles 2 sonhos, lembram? As 2 gotas de sangue significavam 2 cirurgias. Deus fez eu declarar pela boca que a solução estava no comprimido comum da farmácia. Os ovos pretos derramados aqui é o câncer já transmitido. E a lavagem com água limpa é a cura pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o spray que ele me deu é a arma que ele me deu para eu expulsar, que seria
o arrependimento de pecados, a liberação do perdão, o nome de Jesus, a minha declaração da cura, a minha fé, o louvor em gratidão. Porque finalmente quando eu voltei para tirar a água de bolha no meu útero, também sumiu. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque Deus nunca trabalha pela metade. É Deus completo, 100%. Aí eu desconfiei desse risco da osteoporose. Fiz de novo, agora no fêmur, porque é o osso mais grosso do corpo humano, né? Eu saí completamente do risco. Já tenho ossos sadios, jovens. Ele fala assim, não há mais o risco de osteoporose. Quando me dispus a ter um coração, uma alma limpa, espírito limpo, e pedi para que Deus me mostrasse os meus erros, e me arrependi profundamente deles, Deus pôde me dar a cura do câncer de mama, da osteoporose e da bolha de água no útero. Deus é infinitamente poderoso. Ele faz muito além do que nós pensamos e pedimos. Deus ajuda, acude aos que têm fé nele. Ele concede favor e honra. Em Salmos 84, o Senhor Deus é só o escudo. Ele concede favor e honra. E não recusa nenhum bem para aqueles que vivem com integridade. Amém. Eu sou uma prova viva do amor de Jesus. E eu incentivo você, estimulo você a ser também. Basta apenas crer, manter seu coração aberto e receber o mais e o melhor dele. Aleluia! Agora chegou a hora mais importante. Eu quero que vocês fechem os olhos. Tomem uma decisão por Senhor Jesus. Converta-se no ser espiritual perfeito que Ele planejou em você. Deus chama de todos os modos para fora do caminho do inferno, para junto de si. Toda a igreja me ajudando, repitam comigo. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és Filho de Deus, morreu por meus pecados e ressuscitou. Obrigado por morrer por mim. Perdoa os meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, o Senhor tem toda a liberdade de agir na minha vida. Entra na minha vida. Entra no meu coração. E desde agora, eu te glorifico, eu te honro, eu te exalto. A partir de agora, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e o Senhor é o meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuem de olhos fechados. Quero saber quem fez essa oração pela primeira vez. Pode levantar a mão para me dar um sinal. Ninguém está te olhando. Pode levantar a mão quem fez pela primeira vez. Obrigada, obrigada, aleluia, obrigada, aleluia. Tá bom, agora com um pouquinho mais de coragem, essas pessoas podem se levantar do lugar. Bem-vindos ao reino dos céus. Bem-vindos ao reino dos céus. Podem se levantar do lugar. Aleluia, aleluia. Essas pessoas podem descer daí. Venham aqui na frente, eu vou fazer uma oração poderosa para mudar sua vida. E outros também podem vir atrás deles. Nós vamos fazer aqui uma quebra de maldição hereditária e liberação do perdão. Podem vir aqui todos. Podem vir aqui todos também. Venham primeiro bem na frente, esses que aceitaram Jesus agora. E o resto da igreja também podem vir aqui na frente. Irmãos, olha, quem está aceitando a Cristo, vem aqui. Quem tem uma enfermidade, Deus tem usado muito a vida da Gina. Então os que estão aceitando a Cristo, vem e ficam à frente. Todas as vezes que ela vem, os pastores coreanos, acontecem muitas curas. Chegue mais perto, bem pertinho aqui. É hoje que o pulso vai sair. Campeão, eu acredito que Deus vai curar muitas pessoas. Amém. Os demais fiquem em oração. Mantenham toda a reverência. Esse lugar tem sido um lugar de cura. Gina, muitas pessoas têm sido curadas aqui. Amém. Sei que Deus vai usar a sua vida. Amém. Porque o seu testemunho é muito forte. Amém. Muito lindo. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito no poder de Deus. Amém. Acredito nas respostas de Deus. E Deus sabe. Deus vai manifestar o seu poder através do Espírito Santo. Só que Ele Aleluia. precisa de uma coisa de você, da sua fé. Vai orando. Você que não vai vir à frente, não fique disperso. Não fique disperso. Fique orando e dizendo: Deus, eu não preciso, mas o meu irmão lá na frente precisa. A minha irmã lá na frente precisa. Alguém lá na frente precisa. Aí você ora pela pessoa que está à frente. Só Deus sabe o que cada um está passando. Aleluia. A cura, Senhor. Manda o anjo com a cura. Vocês repitam comigo. Aleluia. Nós vamos primeiro liberar o perdão. Depois vamos fazer a quebra de Limpa maldição. primeiro. É isso aí. Limpa primeiro. Pai, Pai, eu vomito eu vomito toda raiz de amargura, toda raiz de amargura, toda mágoa, toda mágoa, ofensa, ofensa, ira, ira, todo sentimento de vingança, todo sentimento de vingança, todo trauma, todo trauma, qualquer problema que existe na minha alma qualquer problema que existe na minha ou alma, no meu espírito, o meu espírito, contra qualquer pessoa da minha família contra qualquer pessoa da minha família ou deste mundo. ou deste mundo. Eu os perdoo em nome de Jesus. Eu os perdoo em nome de Jesus. E os abençoo em nome de Jesus. E os abençoo em nome de Jesus. Com todas as bênçãos Com todas as bênçãos espirituais, espirituais, materiais materiais e na saúde física. e na saúde física. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Repitam comigo. Deus, Deus, eu como filho teu, eu como filho teu, remido pelo sangue de Jesus, remido pelo sangue de Jesus, arrependo-me dos pecados arrependo-me dos pecados dos meus antepassados dos meus antepassados e confronto em nome de Jesus e confronto em nome de Jesus toda a obra do Satanás toda a obra de Satanás que veio por herança. que veio por herança. Eu renuncio e quebro. Eu renuncio e quebro. Desfaço em nome de Jesus Desfaça em nome de Jesus todo pacto, todo pacto, toda transação, toda transação, toda consagração, toda consagração, todo negócio, todo negócio, todo juramento, todo juramento, qualquer contrato qualquer contrato que meus antepassados de meus antepassados fizeram com o Satanás que vem o Satanás e seus demônios. e seus demônios. Eu bloqueio e arrebento. Eu bloqueio e arrependo. Quebro toda e qualquer maldição hereditária. Quebro todo e qualquer. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Inclusive Maldição a sai. herança genética Inclusive a herança genética das enfermidades. das enfermidades. Eu desfaço, Eu desfaço frustro em nome de Jesus. em nome de Jesus. Todo vínculo, Todo tempo, todo laço, todo laço, toda opressão, toda opressão, todas as consequências negativas todas as consequências negativas dos pecados dos meus pais dos pecados dos meus pais, e dos meus antepassados dos meus antepassados, que herdei por tradição. que herdei por tradição. Eu desmantelo, Eu desmantelo, arruino, arruíno, neutralizo, neutralizo, cancelo em nome de Jesus cancelo em nome de Jesus todo e qualquer direito todo e qualquer que o direito diabo e seus demônios, que os diabos e seus demônios, seus príncipes seus e príncipes governos da maldade e governos da maldade adquiriram pelos pactos que eu e meus pais e meus pais e meus ancestrais e meus ancestrais fizemos. tivemos. E eu me consagro E eu me consagro somente para Jesus Cristo. somente para Jesus Cristo. O meu espírito, O meu espírito, a minha alma a minha alma e o meu corpo, e o meu corpo, em poderoso nome de em o Jesus. poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou ler rapidinho aquela lista de pecados. Vocês vão fechar os olhos. Espírito Santo vai tocar em cada um de vocês. Em que área você tem que se arrepender, tá? Aleluia. Em 1 João 1, 8, 9 e 10 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Hebreus 10, 17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Adultério é pecado. Odiar a alguém é pecado. Ambição, ganância, teimosia e coração obstinado é pecado.
Inveja, mente depravada é pecado. Egoísmo, avareza é pecado. Presunção, arrogância, blasfêmia a Deus é pecado. Desobediência aos pais é Espírito pecado. Santo. Ingratidão, ser profano, sem amor por família é pecado. Ser irreconciliável, ser caluniador, sem domínio próprio, ser cruel é pecado. Ser inimigo do bem, traição, ser precipitado, ser soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, ter aparência de piedade, mas negando o seu poder é pecado. Enganar e ser enganado é pecado. Toda iniquidade, prostituição, malícia, maldade, rivalidade, homicídio é pecado. Engano, malignidade, ser murmurador, bisbilhoteiro é pecado. Contendas, detratores, aborrecedores de Deus e insolentes é pecado. Engano, malignidade, orgulhoso, presunçosos, inventores de males é pecado. Insensatos, desleais, sem misericórdia é pecado. Julgar outros, vanglória é pecado. Tumultuar, perturbar a ordem pública sem causa é pecado. Iludir-se no que não tem valor é pecado. Ser ocioso, improdutivo é pecado. Brigas, divisões, mexericos é pecado. Andar ociosas de casa em casa, fofocar, intrometer com coisas alheias é pecado. Inveja amarga, ambição egoísta é pecado. Desprezar o pobre é pecado. Afrontar, contradizer é pecado. Desafiar a Deus é pecado. Vangloriar da aparência, vaidade é pecado. Sujeira é pecado. Ser escórdia de todos. Impureza, moral, maldade é pecado. Ser indiscreto, falar de coisas que não devem é pecado. Desperdício é pecado. Bebedices, glutonaria é pecado. Sobrecarregar de coração de ansiedades da vida é pecado. Contribuir, ofertar a Deus com pesar, mesquinice nas ofertas é pecado. Murmurar de Deus, queixar de Deus é pecado. Duvidar de Deus é pecado. Deixar de orar é pecado. Não cumprir voto a Deus é pecado. Idolatria é pecado. Seguir falsos profetas, adivinhação, feitiçaria, recorrer a médiuns é pecado. Não advertir, ignorar, não avisar o justo que se desvia é pecado. Falar contra o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, insultar o Espírito Santo é pecado. Mentir ao Espírito Santo é pecado. Resistir ao Espírito Santo. Não cumprir o ministério que recebeu no Senhor é pecado. Roubar seu pai ou sua mãe é pecado. Não crer em Jesus Cristo é pecado. Perder tempo, não fazer nada, omissão no dever é pecado. Desleixo na procura do conhecimento, do amor e serviço de Deus é pecado. Viver apenas para este mundo, ou principalmente para este mundo, é pecado. Agora todos vamos clamar a Deus, para que Ele toque em cada um de vocês. Em que coisas você deu legalidade para o diabo e seus demônios adentrar e trabalhar com você, para você ser atrapalhado, prejudicado em coisas da vida. Aleluia. Todo mundo agora clamando em voz alta. Vamos chamar Jesus 3 vezes e todo mundo clamando ao Senhor Jesus. 1, 2, 3, já. Jesus! 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 Pai, agradecer. Pode clamar, pode falar em voz alta, clamando a Deus. Pai, em que coisas eu errei? Pai, me mostra agora. Oh, aleluia. Aleluia. Poderoso para salvar-te, restaurar-te, modificar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijarás em ti com júbilo. Vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Jesus Cristo se levantará, trazendo cura em suas asas. Aleluia. E vocês sairão, saltarão. Ele é o mesmo como ontem, Teseus hoje, soltos do eternamente. curral. Aleluia. Recebam a cura de Jesus. Recebam a cura de recebo, Jesus. Pai. Recebam a Eu cura de recebo, Jesus. Pai. A minha alma espera somente no Senhor. A minha salvação vem do Senhor. Não serei grandemente abalado. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Primeiro perdoa. Arrependa dos seus pecados. Ele te colocará em lugares maiores. Em nome de Jesus. E use o poderoso nome de Jesus para mudar a sua situação. Você tem a autoridade legal para colocar qualquer espírito de enfermidade fora do seu corpo. Qualquer espírito de adversidade fora do seu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam arrancados, banidos, Olha quem está extirpados. sentado, quem está em pé. Em nome de Jesus. Visita, Pai. Células cancerosas. Aleluia. Em nome de Jesus.
Parem, nome de Jesus. cessem de crescer, recuem, Espírito regridam, retrocedam. Todas as Aleluia. doenças cancerosas sejam banidas, Toda expulsas, preocupação, exterminadas, toda ansiedade. expulsas Ó Deus, de nosso em corpo nome de e do Jesus. corpo dos nossos entes queridos. Tudo, Na Pai. autoridade concedida Queima pelo toda nome de enfermidade, Jesus, queima reivindicamos todo câncer, aqueles membros das nossas loucura, famílias depressão, que queda ainda de não cabelo. servem a Deus para o reino Nas de Deus. mulheres. E ligamos na terra e nos céus mulheres que a estão salvação perdendo o destas cabelo, vidas. Pai. Em nome de Jesus. Em nome de O Jesus. Senhor é aquele que gera a vida. Ó Deus. Aquelas mulheres que têm problema de ventre, que não podem engravidar, ou aqueles que têm Cura, problemas, Senhor, no útero. defeitos na reprodução. Em nome de Jesus, Aleluia. que sejam curados. Toda a Sejam infertilidade curadas. seja banida, arrancada, extirpada. Em nome de Jesus. Pai, abençoa para que eles gerarem filhos sadios, justos, retos, desviando do mal. E pela toda a sua descendência, com a crença em Ti, em nome de Jesus, que os nossos filhos tenham casamentos felizes, sem divórcio, Pai. Interfere na vida dos nossos filhos, que não divorciem, que não tenham famílias desfeitas, que eles possam ser guerreiros de oração, soldados de Jesus, que tanto o mundo cada vez mais precisa. Desperta em nós a sabedoria para conduzir os nossos lares nos caminhos de vitória, com disponibilidade integral. Que nós sejamos participantes expressivos na obra do Senhor no Brasil, em nome de Jesus. Mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, e pelas suas feridas já fomos curados. Eu tenho poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, concedida pelo nome de Jesus, aniquilamos, pulverizamos, cancelamos toda armadilha, toda obra, todo projeto, toda operação do diabo e seus demônios em qualquer vida neste lugar. Amém, aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. Dá um aplauso para Jesus. Agradecemos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Aleluia. Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela fé você foi salvo, pela fé você será curado. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: o Senhor te abençoou. Olha aí. Glória a Deus. Você que está aqui à frente, que veio no início aceitando a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos anotar o seu nome, te dar um livrinho de presente. Você que veio reconciliando-se com Cristo,